Olá, pessoal! Bom, iniciamos agora uma série de vídeos sobre desenvolvimento web. Vamos iniciar com a introdução ao HTML. O HTML significa Linguagem de Marcação de Hipertexto. Atualmente é a principal linguagem utilizada para desenvolver as páginas web que estão disponíveis para a gente na internet. Bom, um hipertexto, que é a base do HTML, pode ser qualquer texto que permite a ligação de uma página com outra. Então, pode ser uma informação via texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Então, isso tudo é considerado um hipertexto, né? É uma ligação com outra página. Esse é o conceito do HTML, você navegar entre páginas. A linguagem HTML, a sua primeira versão surgiu na década de 90 do século passado, mas não tão distante, então é uma tecnologia recente até, é, com apenas informações textuais. No ano de 1995 surgiu a segunda versão do HTML e foi criado um grupo de trabalho do HTML, onde teve a participação de empresas de navegadores. Nesse período tinha o Internet Explorer da Microsoft e o Netscape, eram os navegadores utilizados nesse período. Já com a participação dessas empresas, dos navegadores para padronizar o HTML, no próprio ano de 1995 já surgiu a versão 3.0 e surgiu a empresa W3C, que é o World Wide Web Consortium, que é o consórcio que é formado por diversas empresas de tecnologia que padronizam o HTML. E até hoje é a empresa responsável pela padronização, na verdade, não só do HTML, mas também de CSS e das principais tecnologias para desenvolvimento web. Tá? Então, foi realizada essa padronização. Já em 1997 surgiu a versão 4 do HTML, que é usada até hoje, e teve diversas melhorias em relação à versão 3. Em 2004 surgiu o XHTML, que foi baseado nas regras de XML, que foi adição de diversos outros tipos de tag, porém não deu muito certo. E aí em 2008 foi criado o HTML5, que é a versão atual do HTML, composto pelo grupo do Mozilla, Opera, Apple e outras empresas. E com isso foi adicionado novas tags HTML que nós vamos ver ao longo desse curso. Bom, aqui a título de curiosidade, temos a primeira página HTML disponibilizada no mundo. Note que essa página ela ainda está disponível por esse link que está disponível aqui no slide. Nós conseguimos acessar essa página. E note que é uma página muito simples, que tem apenas informações textuais e hiperlinks para acessar outras páginas. O legal é que nós percebemos o tanto que evoluiu ao longo desses 30 anos, 20, 30 anos, o HTML, Com o que nós temos hoje nas páginas web, o que está disponível para a gente hoje nas páginas web, que nesse período só tinha informação textual. Então isso é uma coisa muito bacana de se ver. Atualmente, temos diversos navegadores, ou browsers que estão disponíveis. E os documentos HTML eles são interpretados ou vistos por meio de navegadores. E esses são os navegadores mais comuns que nós temos, que é o Opera, o Firefox, o Google Chrome, o Safari, o Microsoft Edge. E as versões mais antigas, esse já está até descontinuado, tinham o Internet Explorer, que hoje em dia a maioria das pessoas já não usam mais e a maioria dos sites não funcionam corretamente no Internet Explorer, sendo necessário quem usa o sistema operacional Windows mais antigo instalar um novo sistema, um novo navegador. Uma página HTML ela é montada a partir de etiquetas ou de elementos que os desenvolvedores chamam de tags ou tags. Então temos esse formato de tag, o sinal de menor e sinal de maior. Entre sinal de menor e maior, coloca o tipo de tag, o tipo de elemento que nós queremos exibir na página HTML. Então tem o conteúdo da página que vai entre essas tags. E uma tag ela inicia entre sinal de menor e maior, e ela se encerra entre o sinal de
menor barra o nome da tag, sinal de maior. Um documento HTML ele possui várias tags, vários elementos. Então posso ter textos, títulos, links, parágrafos, posso ter áudio, vídeo, imagem. Então diversos elementos eu posso colocar em uma página HTML. E esses elementos eles ficam numa árvore hierárquica. Podemos ter um elemento dentro de outro. A gente chama de árvore hierárquica. Então esse é o padrão que nós temos de uma página ou de um documento HTML. Então vamos ver qual que é a estrutura básica, né, de um documento HTML. Quais são as principais etiquetas, os principais elementos ou tags HTML disponíveis atualmente. Atualmente, os documentos HTML, na versão 5, eles começam com essa palavra reservada doctype, ou seja, qual que é o tipo de documento que eu estou criando, que é geralmente o tipo de documento HTML. Atualmente, todas as páginas HTML, elas começam com essa primeira tag, com essa primeira etiqueta, que é a tag doctype. Porém, essa tag ela não tem depois um fechamento, ela é um pouco diferente, porque ela não tem conteúdo. Então, esse é o padrão. Sinal de menor, ponto de exclamação, doctype, espaço, tipo do documento. Então, eu coloco HTML, porque eu estou usando a última versão do HTML. Se eu tivesse usando uma versão anterior, por exemplo, HTML4, aí eu colocaria HTML junto o número 4. Tá? Mas como estamos usando a versão 5, que é a última, basta colocar HTML. Basicamente, uma página HTML ela possui um cabeçalho e um corpo. Então, dentro de uma página HTML, nós temos a tag HTML, a tag head, que é o cabeçalho do nosso website, nossa página HTML, e o body, que é o nosso corpo da nossa página HTML. Então, como dito no slide anterior, né, o documento HTML, a página HTML, ela inicia com uma tag HTML. E dentro dessa tag HTML temos a tag head, que é a cabeça ou cabeçalho do nosso website, e o body, que é o corpo do nosso website. Temos aqui um exemplo, né, de como ficaria o nosso código HTML, o nosso código da nossa página HTML. Então temos na primeira linha o doctype, HTML, depois temos HTML barra HTML, e dentro desses três pontinhos fica todos os outros elementos HTML, uma imagem, um parágrafo, um título, um vídeo, um áudio, vai ficar tudo entre essa tag HTML e barra HTML. Geralmente a gente não fala o sinal de menor e o sinal de maior, a gente fala HTML barra HTML. A gente usa o nome da tag, o nome do elemento e o barra elemento. E no segundo exemplo, nós já definimos aqui uma propriedade para o HTML. Nós estamos definindo aqui que esse HTML vai ser uma página que vai usar a linguagem português do Brasil, tá? Essa informação ela pode ser muito útil nos motores de busca dos principais sites de busca, como por exemplo o Google, o Bing, o Yahoo Buscas. Então, essa informação ela é importante nós colocarmos na nossa página HTML. Qual que é a linguagem padrão desse documento? A tag head, né, que é o cabeçalho do nosso website, ele vai ficar os metadados, que são os dados informativos a respeito das páginas HTML, tá? Da nossa página HTML. Então, diversos elementos são colocados nessa tag head, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, dentro da tag head, nós inserimos outras tags também, outros elementos HTML. A gente vai ver no próximo slide. Uma das definições que são realizadas lá na tag head é o tipo de caractere ou o tipo de padrão do documento que está sendo utilizado. Por padrão, atualmente, o HTML5 usa o UTF-8, que é um tipo de codificação dos caracteres. Isso aqui é muito comum você acessar uma página que a acentuação esteja errada. Geralmente é porque não foi definido o padrão correto de caracteres. Então, hoje os navegadores e também o HTML5 usam o padrão UTF-8.
tá? Hoje, atualmente, esse é o padrão utilizado. Aqui é o exemplo de como que nós colocamos a tag meta_char_set, o tipo UTF-8. Então, essa tag ela vai dentro da tag read e ela é uma tag que ela não tem o /meta para fechar, porque ela é uma informação de metadado e não uma informação de conteúdo. Ela não vai ser exibida, essa informação não vai ser exibida na página. Por mais que ela seja importante, ela não será exibida. Então, ela não fecha com /meta. Já a tag title, ela define o cabeçalho, o título da sua página. Então, lá na barra de endereço do navegador vai aparecer o título da sua página HTML. E aí você utiliza essa barra title. Então tem aí, ó, a tag title e ela tem ali no meio o conteúdo, ou seja, a mensagem que vai aparecer, o texto que vai aparecer na barra de título e você encerra com o /title. Então, quando nós temos conteúdo, nós colocamos a tag e encerramos com /tag, né? Então, title /title. Quando não tem um conteúdo, é uma informação apenas para o navegador, que não vai ser exibido para o usuário. Aí, geralmente, não tem o barra e o nome da tag. Então, aqui como que fica, né, no nosso documento HTML quando estamos criando a nossa página. Temos aí o meta_char_set, que é uma informação para o navegador, então ele não termina com /meta. Agora já o title, que é uma informação para o usuário, que vai ser exibido no navegador, no título, na barra de título do navegador, então ela tem a tag title e ela se encerra com um /title. Tem também a tag link, que ela é muito utilizada para fazer uma ligação da nossa página HTML com outros documentos externos. Então, existem alguns tipos de documento, por exemplo, um documento de estilização da nossa página ou documento de personalização da nossa página, que podemos incorporar na nossa página HTML, no nosso documento HTML. E isso é feito através dessa tag chamada link, que ela faz uma ligação da nossa página HTML com outros arquivos externos. E geralmente nós usamos essa página, essa tag chamada link. Esse elemento, essa tag link, ela possui algumas propriedades. Por exemplo, nesse exemplo que estamos vendo, o link ele tem uma relação, ou seja, qual que é o tipo de arquivo que eu estou relacionando com a minha página HTML. Então aqui eu estou relacionando um style sheet, ou seja, uma folha de estilo, que a gente vai ver também nesse curso, que é como que eu estilizo as nossas páginas HTML. O tipo de documento, é um documento do tipo texto, uma informação textual, que vai ser incorporada a essa página, do tipo CSS. E o href é o hiperlink de referência, ou seja, qual que é o endereço que está disponível esse arquivo que nós vamos incorporar na nossa página. Nesse caso, era um arquivo chamado estilo, que estava dentro da mesma pasta que está no nosso documento HTML, .css, a extensão do arquivo de estilização da nossa página HTML, que nós vamos ver ao longo desse curso. Então aqui, né, temos o conceito da abertura da tag. Como é uma tag que ela não vai ser exibida para o usuário diretamente, então ela fecha com apenas um sinal de maior. Ela não tem um link /link. Aí temos aqui os atributos, né? Os atributos, que é essa parte que está em verde, temos o atributo de relação, para falar qual que é o tipo de arquivo que eu estou relacionando, o tipo do arquivo em si, né? Qual que é o tipo e onde está esse arquivo. E os valores para esses atributos. Já a tag body é a tag onde efetivamente nós vamos ver e vamos inserir os arquivos, ou informações textuais, ou uma imagem, ou uma tabela, ou um hiperlink para a gente ir para outra página, ou uma lista, ou um título, ou um áudio, um vídeo. Então tem todas essas possibilidades de inserção de elementos no nosso documento HTML. E esses elementos eles vão ficar na tag body, que vamos ver agora. Então, após definimos o doctype, a linguagem do HTML, definimos também a tag head e colocamos a tag body no nosso documento HTML.
Vamos agora construir a nossa primeira página HTML, utilizando um editor de texto. Podemos utilizar o Sublime, o Atom, o Notepad++, o Visual Studio Code, entre outros editores de texto disponíveis atualmente, né, enquanto estamos gravando esse vídeo aqui. Então, todo arquivo HTML tem a extensão .html, toda página HTML tem essa extensão. Vamos criar ela com o nome olá.html. Bom, essa primeira página é uma página bem simples, né? Apenas uma mensagem de Olá Mundo para ser exibida na tela para a gente definir a primeira página. A gente ver se a gente realmente conseguiu construir a primeira página. Agora, as próximas aulas, próximos encontros, nós vamos acrescentar novos elementos nas nossas páginas, nos nossos documentos HTML. Vamos agora ver mais alguns elementos disponíveis, né, para ser inseridos nos corpos das nossas páginas HTML. O primeiro elemento HTML que nós vamos ver é a informação textual, né? E usando essa tag BR. Essa tag BR, ela tem esse formato destacado em vermelho que ela serve para quebrar uma linha, para eu colocar um texto um abaixo do outro. Então, eu uso essa tag BR. É uma das formas de colocar um texto abaixo do outro. Para pular uma linha e colocar um traço entre duas linhas, eu posso usar a tag HR. É uma possibilidade de utilizar também. Podemos também adicionar um parágrafo e definimos qual que é o texto que vai estar presente nesse parágrafo. Então, todo elemento que estiver entre a tag P e a tag barra P, né, que é o fechamento do parágrafo, ou seja, o início do parágrafo e o fim, vai ficar agrupado nesse parágrafo. E só vai quebrar a linha se ele tiver um estouro de página, e ele automaticamente quebra a linha, se não couber na tela do dispositivo que está sendo exibido essa página, por exemplo, um monitor ou a tela de um celular, de um smartphone. Já para a definição de títulos, nós temos 6 possibilidades de título. O título mais genérico, o principal título do nosso site, nós usamos a tag H1. H1, né, o H é de header, né, de título. E a o segundo subtítulo é o H2, terceiro subtítulo é o H3, até o sexto subtítulo, que são as possibilidades, que é o H6. Então, quando nós vamos definir o título, nós utilizamos essas tags H1, H2, H3, H4, H5 ou H6 para a gente definir o título. E por padrão, essas tags de parágrafo e também a tag de título, elas no seu encerramento elas pulam uma linha. Então esse também é um padrão definido, né? Todo título geralmente pula uma linha para iniciar o próximo parágrafo. E o parágrafo, em sequência, tem um novo parágrafo. Então automaticamente já pula uma linha sem necessidade de colocar aquela tag BR. Podemos definir também listas, tanto listas numeradas como listas com marcadores. E a lista desordenadas, né, que é as listas com marcadores, nós colocamos um tipo para ela. Então, definimos aqui uma lista UL, que é uma lista desordenada. E o LI são os itens da lista. Então, dentro da nossa página HTML, por exemplo, queremos lá ter o país do mundo, temos dentro de um parágrafo essa informação, e temos uma lista dos países. Então, é uma lista desordenada. Então, eu coloco o L, que é o Ordenest List, né, que é o UL, e os itens dessa lista. E aí podemos colocar um tipo para essa lista. Por exemplo, eu quero que fique um discozinho, né, uma bolinha ali. Então, posso colocar ali um discozinho. Quero um círculo. Então, posso colocar um tipo círculo. Então, esses são os padrões que eu posso definir para os tipos da lista. Podemos ter também listas ordenadas, que nós usamos o Ordered List, ou OL. Né? Então, colocamos a tag OL e dentro dessa tag nós inserimos os itens, os itens em si da lista, que é o List Item, LI, List Item. E aí ele tem também aqui, ó, por exemplo, regras do trabalho. O chefe sempre tem razão nesse exemplo aqui. Né? Em caso de dúvida, aplicar a regra 1. Tá? Então, ele exibir aqui o número 1 e o número 2, né? Quando o tipo é um tipo numeral. Podemos ter o tipo numerado por letra, por algarismos romanos ou por números também.
Nesse momento, eu sugiro você criar um segundo documento HTML, um novo arquivo HTML e já salvar esse arquivo com o nome listas.html e implementar o código seguinte. Bom, esse código vai ser implementado no arquivo listas.html. Temos aqui o título listas, né, nesse arquivo. A parte do cabeçalho, a parte introdutória da nossa página, do nosso documento HTML, ele mantém-se igual do primeiro documento criado, né, que foi o olá.html. No corpo, temos aqui em destaque, temos um título principal, que é a tag H1, exemplo listas. Aí o H2, que é o desenvolvimento web, que é um subtítulo só para ficar destacado. Colocamos também aqui nesse exemplo o HR, que é para colocar uma linha separando o desenvolvimento web do restante da página. Aí temos aqui um parágrafo, cidades do sul / sudoeste de Minas Gerais. Aí temos aqui uma lista, uma lista sem ordenação, uma lista com numerador, com um marcador. Então temos aqui Passos, Salpinópolis, São João Batista do Glória, né? Temos esses exemplos. Bom, esses são os conceitos iniciais sobre a linguagem HTML e como construir uma estrutura básica de uma página HTML. Na próxima aula, vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos ver hiperlinks e vamos ver também inserir imagens nos nossos documentos HTML. Então, até o próximo encontro, pessoal!